Seja bem-vinda ao Papo com a Boss. Aqui é a Fran Voz, idealizadora do Boss Club Woman, e eu estou aqui com a Jéssica, nossa convidada de hoje. Jéssica, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Estúdio Criativo, muito obrigada também. É sempre muito bom falar de nutrição, né? E é bom ainda mais com Boss e com o estúdio. Como é que você chegou no Boss? Conta um pouquinho pra gente. Foi através da Cami. Eu conheci a Cami, que também faz parte do Boss, Camila Moura. Tem um podcast incrível dela, nosso primeiro episódio. E a gente fez uma collab, desenvolveu um evento e ela começou a falar do Boss de uma forma super natural nas nossas reuniões. Eu vou pedir para as meninas do Boss, vou pedir para elas isso, vou pedir para elas aquilo. Eu falei, mas o que é isto? Me ajude aqui a entender. Ela falou, é um grupo de mulheres empreendedoras. Eu falei, eu preciso estar nesse lugar. Por que você achou que você precisava estar no Boss? Porque as minhas metas de 2024 eram, dentre elas, criar conexões. Nossa. E é óbvio que estar com mulheres que ou já chegaram lá onde eu quero estar e estão buscando as mesmas coisas iam me ajudar a entender várias coisas, né? Isso é muito legal. E tem... o Boss, ele é conexão e capacitação. Então, o que a gente traz tanto para você crescer, não só como empresária, mas como mulher. Então, você está no lugar certo. Seja bem-vinda. Obrigada. E obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui. E eu quero usar a sua inteligência, todo o seu conhecimento como nutricionista. Me use. E para você contar um pouquinho pra gente sobre essa parte, principalmente, que eu acho que é um dos assuntos que me intriga muito, e eu tenho muitas dúvidas, tenho muitas perguntas, muitos questionamentos, que é sobre a parte de excesso de peso, sobre romantizar o excesso de peso. Porque a gente vê muito hoje a influencer que é mais obesa e fazendo como se isso fosse saudável e influenciando pessoas a pensarem dessa forma. Eu queria saber um pouquinho sobre o seu posicionamento com relação a isso e de que forma que a gente pode entender melhor o cérebro de uma pessoa que é obesa e talvez ela não tenha o reflexo real da autoimagem dela. Sim. Isso pode trazer alguns distúrbios e influenciar outras pessoas a terem esse tipo de problema, porque é uma doença, né? Sim. No meu ponto de vista, como profissional da saúde, a obesidade é uma doença, né, de saúde pública, é um problema gravíssimo. A gente já começa a pensar aí em epidemia, né? E, ao mesmo tempo, há uma dualidade, por ser nutricionista da área comportamental, em relação à romantização da obesidade. Então, não concordo com o ponto de vista de que você consegue estar bem o tempo todo com o corpo gordo. Você não consegue. Fisicamente, você tem limitações. Fisiologicamente, teu corpo não está funcionando da forma que deveria. Então, você tem dor, você tem desconforto. Para se movimentar ao longo do seu dia, você carrega um peso muito maior. E só por aí a gente já considera que nem em todos os momentos do dia eu vou me sentir bem comigo mesma. Então, não estamos falando nem de imagem, de beleza, de saúde de mesmo. caber num assento, estar confortável, né? Não é preconceito. A gente tá falando de saúde. Sim, exatamente. Que é o que vem em primeiro lugar, eu acho, em todo momento. Exato. Então, quando a gente fala de saúde, e não só o obeso, mas tudo que é em excesso é ruim. Isso. Seja muito magro, seja você exagerar até no esporte, isso pode trazer muitas consequências. Mas hoje, em especial, falando de excesso de peso, quais são as principais doenças hoje que uma pessoa obesa tem? A doença que mais mata no mundo é a hipertensão. E um dos preditivos, digamos, para hipertensão é o comportamento. E dentre esses comportamentos está a má relação com a alimentação. Geralmente, quando você tem um diagnóstico de obesidade, você já investiga um diagnóstico de hipertensão. E, infelizmente, essa doença, a hipertensão, deriva em várias outras. E veja, vários outros quadros clínicos são agravados em situação de obesidade. Então, reforçando o aspecto, a obesidade é uma doença. No Covid, na pandemia, nós tivemos quadros clínicos graves de, infelizmente, óbitos, porque a obesidade faz com que você esteja num grupo de risco maior para doenças maiores, para doenças mais importantes ainda. Hipertensão, diabetes, o que mais?
hipercolesterolemia, que é o colesterol mais alto. Aí tem um nome difícil que é hipertrigliceridemia, que é o triglicerídeo alto. Que isso tudo vem de desregula por causa da alimentação. Isso, exatamente. Esses dias eu vi, né? Tinha um meme assim na internet. Não que eu veja muitos memes, presta atenção. Acho que eu tenho caras que vejo. Mas era assim: vou construir uma casa, engenheiro. Né? Mas não sei o que, arquiteto. Vou, sei lá, tinha vários voos ali, né? Que você vai atrás de um especialista. Mas eu vejo que talvez não seja cultural nosso que a gente procure um nutricionista para direcionar o que vai nos levar o resto da vida até o final da nossa vida é o nosso corpo, né? Então a gente tem muita cultura, faça esportes, cuide da sua alma, estude, né? Busque uma religião para cuidar da sua alma, estude, ali para você estar na sua evolução. Mas o nosso corpo, ele não é só a parte de esporte. Tudo que a gente fala para ter uma entrega maior, um desenvolvimento melhor no seu esporte, uma potência maior, ou para você emagrecer, não é com o esporte, aumentando o seu exercício físico, ou aumentando a carga na academia com o seu personal. É alimentação. Isso é cultural? Fran, eu acho que tem um pouco a ver com a cultura, sim. Eu acho que nós estamos passando por um processo de transição cultural no país. O nosso país é um dos que mais consome estética no mundo, mas, ao mesmo tempo, nós estamos numa estatística brutal de excesso de peso. Então, nós estamos buscando esse mercado, esse serviço, muitas vezes pelos motivos errados, pelo imediatismo do resultado, não entendendo, não conscientizando o que é que aquele profissional faz. Então, quando nós pensamos no mercado estético, que é para cereja do bolo, para potencializar, para te trazer de volta, para resgatar a mulher ou o homem que você quer ser, não é o que acontece. O nosso mercado, ele acaba atraindo o imediatismo, e na nutrição acontece da mesma forma. O caminho mais curto para o ser humano, de modo geral, é o caminho mais eficaz. E isso é uma tendência neuronal nossa. A gente vai tentar buscar atalhos para conquistar aquilo que a gente quer. Mesmo que a gente tenha levado uns 20 anos para estar em obesidade, quando a gente se depara no espelho e acorda e fala o que aconteceu comigo, a primeira coisa que a gente vai fazer é investigar um bom médico para marcar uma bariátrica, ou a gente vai para um bom endocrinologista para buscar uma medicação, mas muito raro a gente buscar um nutricionista que é um profissional de base, que é um profissional de saúde primária, que a gente fala, que vai educar a sociedade, a comunidade. A gente está ali na linha de frente da prevenção. Mas o nosso dentro da saúde, dentro da faculdade, a gente até aprendeu que o mundo é dividido em duas situações: o Oriente e o Ocidente. Perfeito. O Oriente previne e o Ocidente cura. É só cura. E isso é cultural. Gente, em tudo, né? A terapia terapias... Como que fala? Integrativas. Terapias integrativas. Gente, é tudo para a prevenção, né? E quando a gente fala de saúde e você prevenir não engordar, não é que seja mais fácil, porque você precisa realmente regular a sua dieta. É aprender a dizer não para algumas coisas. E eu acho que é diminuir a quantidade de tudo. Tudo se pode, mas nem aquela quantidade que você quer, né? Sim. Vi em outro meme na internet. Era mais ou menos isso daí. Foi um negócio que eu não consigo explicar direito. Mas era isso, né? Não é que eu não vou comer um brigadeiro. Sim. Eu vou comer um brigadeiro, mas eu não vou comer uma dúzia de brigadeiro, né? Então, a gente tem que ter isso como referência. Quando a gente fala de cultural e a gente fala de obesidade e a gente fala de Oriente e Ocidente, né? Quando a gente olha para os japoneses, os chineses, a maioria, não todos, eu digo, eles têm um desenho diferente, né? Tem. Desde a estatura e tal. Mas esse cuidado e a parte de alimentação deles. Então, a alimentação deles, eu acho que desde criança é muito diferente da nossa. É muito regrado. Na verdade, é uma cultura extremamente baseada na disciplina.
Você Então, pode passar uma dieta japa para mim? arroz e batata. Deixa eu te contar uma coisa muito louca da cultura oriental. Existem algumas regiões do mundo classificadas geograficamente como blue zones. Essas blue zones. Tá. Zona azul. Tá. E essas regiões são consideradas, moram lá as pessoas mais idosas, mais centenárias. Então, estatisticamente, tem um número de pessoas com mais de 100 anos maior que algumas regiões dos Estados Unidos. Uma coisa assim. Tem no Brasil, tem nos Estados Unidos e tem no Japão. E a cidade mais antiga do mundo é Okinawa. E a base da alimentação deles é predominantemente carboidrato. 80% carboidrato. Tá brincando. Então, isso E já... eles são magros? Sim. A magreza na cultura oriental não é só pela tendência básica de saúde deles, mas é o controle. Eles têm também padrões bem elevados de estética. Eles são bem complexados com gordura. Então, é uma cultura bem ferrenha em relação a transtornos alimentares, se vê bastante, e isso acaba sendo muito difundido naturalmente para eles. Então, desde muito cedo, eles aprendem a comer de certa forma, convivendo ali com doramas, / Netflix, você começa a perceber na alimentação deles um controle excessivo e, às vezes, um descontrole. Então, é muito parecido com o que rola aqui no Brasil, inclusive. A diferença é que eles não têm tanto acesso à carne como nós, o que acaba sendo um padrão, né? Gordura saturada aqui no Brasil nós temos em maior quantidade. Nosso país é bem farto em relação à alimentação de vários tipos. E a palatabilidade dos alimentos, a variedade dos alimentos faz com que a gente aqui tenha um prazer até maior em nos alimentarmos do que na cultura deles, no caso. E uma curiosidade, então. Qual é a Blue Zone do Brasil? Poxa vida, eu não vou me lembrar do estado, da cidade, mas ela era muito próxima do Espírito Santo, se eu não me engano. Que legal. Regiões litorâneas, né? Sempre, regiões litorâneas são as melhores regiões para se morar, por conta da alimentação, do solo, do ar, enfim, estar próximo da natureza é sempre uma característica, um pré-requisito para você ter pessoas que têm mais de 100 anos na região. Que legal. Legal, cara, né? Sensacional. Então, como a gente está falando, quando a gente fala da obesidade, eu vejo muito isso hoje por causa da internet, né? E ali o romantismo, romantizar a obesidade, e é uma luta de vários nutricionistas que estão ali para mostrar. Às vezes a gente vê coisas absurdas também na internet, só que a gente não sabe se é verdade ou se não é. Sim. Recentemente teve uma polêmica sobre o arroz. A gente pode guardar o arroz de um dia para o outro? Nutricionista, Jéssica. O que acontece é o seguinte, as pessoas pegam uma nutrição de precisão, considerada em laboratório, tendências bioquímicas e reações bioquímicas reais, e colocam na vida real com uma lupa, assim, com uma expansão gigante, como se aquilo fosse te dar um câncer, entende? E não é assim que funciona. Quando você requenta o arroz, ou quando você cozinha o arroz, você vai perceber que a molécula dele vai expandir porque ele vai capturar água. Isso não significa necessariamente que ele perdeu toda a sua propriedade, só significa que ele tem um pouco mais de água, né? E que talvez, se você comer esse arroz daqui 15 dias, ele realmente vá cada vez mais perdendo propriedades. E depende muito qual é o ambiente, se tá calor, se Com tá frio, toda onde é que você certeza. colocou, se foi no plástico, se foi no vidro, se colocou na geladeira. Se você está em Curitiba, que já é uma geladeira, ou você está em Belém do Pará, que é muito quente, né? Acho que depende de várias coisas, e é exatamente isso. A pessoa coloca uma experiência, e tem muito isso na internet, que a gente tem que tomar muito cuidado. Que é a galera tá correndo atrás de like, então ela faz isso realmente para chamar atenção, e ali ela sobe os likes na internet, ela consegue ali alcançar uma visibilidade diferente, né? Então, isso eu acho bem complexo. E também dentro da parte de obesos dizerem, não, isso daqui eu tenho que lutar pelo meu direito. Eu vi o Guto Galamba, que é um cara que eu sigo, que ele fala muito sobre isso. E daí ele falou assim, esses dias me falaram que se eu não quisesse
transar com uma gorda, eu posso falar transar aqui? Você não pode, né? Você vai ter que cortar isso? Eu não sei, gente, que senão eu também. Eu sei meus likes na internet não falaram. Você tá entendendo? Posso falar? Então, beleza. Então, vai que, né? Não, fala com o meu diretor aqui, né? Vai que. Ele falou assim, tava dizendo assim, você não querer transar com uma pessoa obesa, isso é preconceito. Ele disse, então quer dizer que eu sou obrigada a transar com uma pessoa obesa? Eu não querer transar com um homem, então eu sou obrigado também a me tornar homossexual? É uma distorção, daí eles começam a trazer tudo. Tudo para aquele motivo de, isso é um preconceito contra o meu tamanho. Sim. E, na verdade, quando a gente fala disso, e o recado que eu acho que a gente pode trazer aqui, que eu acho que é bem importante, se você conhece uma pessoa obesa, que você se importa com ela, o que a gente pode levar para essa pessoa? De que forma a gente pode levar isso? Não é o que a gente fala, é como a gente fala, para ajudar a instruir essa pessoa. Como que a gente pode perceber quais os sinais que essa pessoa obesa nos dá, que ela não se vê no reflexo do espelho aquilo que ela realmente representa, o tamanho que ela realmente representa. Sim. É uma coisa bem difícil, porque eu vou te falar o seguinte, o acompanhamento nutricional, ele precisa partir do princípio que eu quero receber um conselho e o apoio de alguém. Então, a sociedade é muito invalidadora. As pessoas já estão acostumadas a serem invalidadas. Então, quando a gente vai no intuito de colaborar com qualquer comunicação, para uma pessoa ferida, aquilo já vai ser uma lesão muito grande. Então, eu penso que o exemplo é a melhor forma de trazer uma pessoa para nós. Eu gosto muito de arrastar as pessoas pelo exemplo e treiná-las pelo amor, ensinar pelo amor, que seria, quando você quiser, eu tô aqui, mas veja como é possível fazer. E, de modo geral, eu, como nutricionista, acabo recebendo muitas solicitações de pessoas próximas, família, amigos próximos, o que eu faço, como eu faço, faz uma dieta pra mim, E eu nego tudo. Não me peça de graça aquilo que eu faço para ganhar a minha vida. Salário, meu prolabore. É mais ou menos isso também. Eu nego tudo. Por quê? Porque eu falo, primeiro, você está preparada para fazer essa mudança de estilo de vida? Isso é uma mudança de estilo de vida. Se você quer que eu calcule uma dieta para você, isso é o menor dos meus problemas. Eu posso fazer isso aqui agora olhando para você, sem problema nenhum. Tenho 10 anos como nutricionista. O problema é no teu dia a dia. Então já começa por aí. Outra coisa é que quando eu estou vendo um corpo gordo na minha frente, a primeira coisa que eu devo considerar é por que é que eu quero falar com essa pessoa sobre isso? Eu realmente quero ajudá-la ou eu estou como eu falei, incomodada? É uma pessoa que você ama, que você se preocupa. É diferente do que eu tô incomodada para ir lá dar um feedback. Tem o feedback e o feedback, né? Aí vai lá dar um feedback. Pô, tá gorda pra caralho. Não dá. Esses dias uma amiga minha... E tem uma outra questão. Quando a gente ama muita pessoa, a gente não acha que aquela pessoa tá gordinha ou que aquela pessoa tá feia. A gente romantiza. A gente deixa aquilo ali ficar menos pior para a pessoa, né? Eu tenho uma amiga minha que ela falou assim, nossa, Fran... ela falou o nome de uma outra amiga que fez a bariátrica e ela disse assim, nossa, eu nem lembrava, eu nem imaginava, eu não percebia o quanto a nossa amiga era gordinha. Sim. Uma vez uns amigos chegaram para mim e falaram, a gente tava numa festa e tal, eles falaram, porra, mas aquela tua amiga é muito gordinha. E aí ela brigou com esses caras, assim, né? Dizendo, o que você tá falando, a minha amiga? Porque a gente... o que acontece no nosso cérebro pra gente não ter... A pessoa se olhar no espelho e não se ver do tamanho real que ela está, e a gente, quando olha para aquela pessoa, a gente também não vê ela do tamanho que ela é. Primeira coisa, deixa eu responder a primeira pergunta em relação a como abordar isso, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do meu marido. Teve uma época que eu tava, assim, numa depressãozinha
Abandonei tudo, abandonei pandemia, né? Tava assim, pensando, meu Deus, pra que ir pra musculação? Pra que fazer atividade física em casa? Pra quê? Então, eu, pós-pandemia, não voltei. E o que ele fazia? Meu corpo nunca mudou muito, né? Em formato, em tamanho, mas em percentual de gordura variou, em capacidade física variou, né? Acúmulo de gordura em regiões localizadas. Aí ele olhou pra mim um dia e falou assim: poxa, eu gostava tanto quando a gente treinava junto, eu tô sentindo só falta na academia. Ele é psicólogo? Querido? Não, ele é engenheiro. Eu tô sentindo só falta na academia. Eu gostava muito quando a gente ia treinar junto, né? Então, essas pegadas, assim, às vezes está emocionalmente mais instável em casa, e aí acontece alguma coisa na empresa dele, e ele fala, vou pedir um hambúrguer. Eu, poxa, mas é quarta-feira, a gente já vai sair no final de semana. O que você acha de dar uma segurada e a gente comer junto depois? Não tem problema. Ou eu... Aí é manipulação, tá, gente? Eu falo, olha, eu não quero comer. Se você quiser, fica à vontade, come, não tem problema nenhum, mas eu não quero. E aí, por que é manipulação? Porque ali rola se você não vai pedir, eu não vou ficar comendo sozinho. Uhum. Então, essa parceria, né? Quando a gente ama alguém, a gente se preocupa realmente. A gente busca em terapia, a gente se comunica assertivamente com aquela pessoa sem agredir. Então, se eu não sei me comunicar assim, ou se eu acho que eu vou ferir, eu já não falo. Já começa por aí. Se eu já consigo me comunicar me preocupando realmente com aquela pessoa, talvez eu não precise diretamente falar do corpo daquela pessoa, porque aquilo com certeza é uma ferida para ela. Ou se não for, pode virar. Mas eu posso falar do comportamento dela. Você acha que esse comportamento é bacana para você? Você não acha que tá um pouco exagerado? Então eu sempre tento ir por esses vieses, assim, tanto com o meu relacionamento com o meu marido, às vezes que eu percebo que a alimentação dele tá meio... impulsividade ali rolando, entendeu? E o comer exagerado é o que gera o excesso de peso, de modo geral. E aí é isso que talvez a gente precise considerar, o estilo de vida que a pessoa está levando para orientar com carinho e deixar que a pessoa se sinta realmente amada para mudar. Que foi o que aconteceu comigo, né? Quando é casal, eu acho que é mais fácil, porque vive na mesma casa, então aí você vai conseguir arrastar pelo exemplo, né? Você falou... Eu acho que o exemplo é a melhor forma, né? E aí o cuidado com as palavras, que daí você demonstra amor. Mas quando não é uma pessoa que você vive na mesma casa, fica um pouco mais difícil. Fica desafiador. E aí eu acho que se eu não for solicitada, eu não falo nada. Entendeu? Se eu não for solicitada, se a pessoa não demonstrar que está incomodada, que está preocupada... Você não quer deixar uns cartões de visita teu comigo? Eu vou deixando assim... Nossa, sério? Esqueci o cartãozinho de visita. É porque, cara, é meio óbvio. A pessoa, ela, mesmo que ela tenha distorção de imagem, o que é um transtorno, inclusive... Eu quero que você fale disso pra gente. A pessoa sabe que ela não tá bem. Ela acorda todos os dias com aquele corpo, ela se olha no espelho, Mas eu posso falar um relato meu? Claro, claro. Então, eu sempre, enquanto eu malhava bastante, eu pesava ali entre 55, antes de eu começar a malhar, 55, aí depois fui até 60 quilos, 61, beleza. Só que malhando. Então, a massa magra pesa mais, então ok. Sim. Depois que eu parei de malhar, daí eu tive alguns problemas. Eu parei de malhar, aí eu tive os problemas na coluna, daí eu não podia mais malhar, e enfim. Então, o meu corpo ele mudou muito, mudou bastante. E eu perdi massa magra, e eu engordei depois das cirurgias, muito remédio. Eu não sabia se eu tava gordinha ou se eu tava inchada. Sequei de novo, mudei a alimentação e comecei a comer diferente. Então, eu tinha açúcar fit, que você conhece, que é do Boss. Então, eu comia as marmitinhas, então é pesado, que faz toda a diferença. E são comidas saborosas, mas que ela tem o cuidado ali de ser uma alimentação mais fit. Ok, então eu consegui voltar ali pro peso, mas meu corpo estava diferente já, né? E no ano de 2000, a gente tá em 2024, então 2022 para 2023, eu comecei a engordar. E eu nunca tinha chego em 67,9 quilos. Não foram 68. Quando eu vi, e foi muito
eu não percebi. Não então, isso que percebeu. você falou, de a pessoa está vendo, eu não percebi. Quando eu percebi, e eu não tava cabendo na calça jeans, minhas roupas normalmente eram um pouco mais largas, tem roupa mais justa, mas que era um pouco mais larga, eu fazia caber e eu não percebi. Quando eu percebi, aí eu disse, cara, para tudo. Para a roda gigante que eu quero descer, a roda gigante era eu. Entendeu? Conta pra mim, como foi que você percebeu? Qual que foi o momento que você olhou pra você mesmo e falou, cara, chega, a partir de agora eu vou mudar? Quando eu terminei meu relacionamento. Eu terminei meu relacionamento e eu quis mudar várias coisas porque eu terminei o relacionamento e disse, por que eu não quero mais esse relacionamento? Porque eu vi no outro coisas que eu não gostava. E aí o exagero de algumas coisas me fizeram escolher não ter mais esse relacionamento. Eu disse, no que eu tô exagerando? E no que eu tô exagerando? E aí eu fui vendo várias coisas. Eu parei de fumar. Eu fumei muita parte da minha vida, eu fui fumante. E eu parei algumas vezes, voltei, fiquei 5 anos sem, voltei, depois fiquei 2, voltei. E eu tava fumando demais. Eu disse, cara, e eu fumava, eu passava mal. E eu ia fumar já assim, meu Deus do céu, já vai baixar minha pressão, como eu estava. E eu tava fumando muito mais do que o normal. Alimentação, completamente. Eu tinha tudo na geladeira, que é uma das coisas que eu fazia antes. Não compre de tudo. Sério, chega às vezes à noite, 11h30 da noite, eu tô deitada. Eu disse, eu preciso comer alguma coisa. E eu fico, Franciele, que foi no supermercado, você tá de brincadeira comigo, porque não tem. Porque o que eu quero comer não tem. Sim. Aí eu quero comer um chocolate, então eu não compro. E na época que eu tava namorando, então eu comprava de tudo, é diferente, né? E meu ex-namorado, ele era bem magro, então eu não tinha esse problema. Então, e ele comia bem, mas ele era magro, mas eu acho que eu comia mais que ele. Então, eu olhei, quando eu terminei, eu disse, tem várias coisas em mim que eu quero mudar e eu quero melhorar. Qual é ela? Então, eu quis emagrecer, aí eu quis parar de fumar, mudei hábitos no meu dia a dia ali para eu entregar mais para mim. Foi nesse momento. Veja só que tudo que você falou é extremamente comportamental, assim como a percepção da nossa imagem corporal. O que a gente olha no espelho não é o que a gente vê. O que a gente olha no espelho é a projeção do que a gente acredita que a gente é através do olho do outro. Pelo amor de Deus, repete bem devagar e a gente vai pôr uma legenda agora. Dornelles, legenda nela. A nossa percepção corporal é uma projeção do outro. Então, quando nós somos bebezinhos, a gente tem retina e mas a gente já tem um cérebro bem funcionantezinho ali. E nós já começamos, até os 2 anos de idade, a gente já começa a entender que para eu me reconhecer como outro ser humano, eu faço parte desse grupo de animais, eu começo a entender sinais de que fazem com que eu seja igual àquele ser humano. Ai, esse rostinho, ai, esse cabelinho, ai, que bonitinha. Então, eu vou ouvindo características, eu vou sendo caracterizada, e aí quando eu realmente olho no espelho a primeira vez da minha vida e me enxergo, eu já tenho uma projeção de quem sou eu. Porque a gente não consegue se enxergar. Isso é muito psicologia. E é bem assim freudiano. Você só se enxerga porque alguém disse como você é. Porque você não se enxerga. Se você não tivesse um espelho, você nunca saberia como é o seu rosto. Se não existisse o outro. Obrigada, essa foi a Jéssica Pessini. Até o próximo episódio. Gente, é incrível, é exatamente isso mesmo. Isso já é a maior comprovação de que nós precisamos viver em sociedade, que o ser humano não vive só, né? E que a gente precisa, porque isso faz com que a gente também já tenha certas noções de perigo, de fuga ou luta, né? A imagem corporal nossa é criada em uma das regiões mais importantes do nosso cérebro, todas elas são importantes, gente, mas quando a gente tem deficiências no córtex pré-frontal, ou uma deficiência de dopamina, ou algum transtorno mental leve, maior, enfim, medicamento que precisa medicar ou não, nós temos uma tendência a ter distorção de imagem.
mais do que o normal. Mas, naturalmente, o ser humano não se enxerga. A gente não se enxerga. A gente se enxerga através do olho do outro. Então, se você estava se relacionando com uma pessoa que não liga, você não vai ligar. Então, a tomada de decisão e a percepção corporal que eu tenho sobre mim é baseada também no meu ambiente. E uma das coisas que eu falo não é só o ambiente, relacionamento marido e mulher, Não, com seu parceiro ou parceira, sim, enfim. Mas é um ambiente que você escolhe para viver, que você se sente mais à vontade. Igual eu perguntei, por que você entrou no Boss? Porque eu queria estar no meio de pessoas que querem o mesmo que eu. Fica mais fácil, né? Sim. E você consegue seguir exemplos, encurtar caminhos, errar menos. E assim funciona para tudo na vida. Para tudo, Fran. Quando você pensa em mudança de estilo de vida, às vezes chega um momento para os meus pacientes que eu falo, cara, eu não gostaria de falar isso para você, mas você tem que agora olhar para os seus ambientes. E eu não estou falando deste ambiente, eu estou falando do ambiente. Casa, relacionamentos, lugares que você frequenta. Você fala para mim, por exemplo, que quer emagrecer, que quer ter um estilo de vida mais saudável, mas final de semana você vai dormir 2 horas da manhã, acorda meio-dia, fica o dia inteiro sentado no sofá e não faz nada para mudar isso e fica gastando o seu tempo numa balada. Não tem nada de errado nisso, mas não se cola, a pessoa não combina. Escolheu mudar, ela não vai repetir as mesmas coisas que está fazendo e vai conseguir a mudança. Não vai. Exato. Exatamente. A minha sobrinha, a Brenda, ela é uma mulher muito determinada. Ela acabou de fazer 30 anos semana passada. Linda da tia, primeira sobrinha, cara, assim. Então foi tudo muito diferente. Ela morou um tempo comigo. A gente morou fora, a gente morou nos Estados Unidos, ela veio para Curitiba, morava comigo. E eu sempre gostei muito sempre de fazer esporte, de malhar. Nessa época que a gente morou nos Estados Unidos, eu tava, assim, tipo, primeira coisa da minha vida de manhã. Então, eu já tinha esse hábito há muito tempo. Então, fui para os Estados Unidos em 2013. Então, desde 2008, mais ou menos, que eu voltei a malhar, eu mudei de cidade, não sei o que, daí vai ficar mais fácil, né, a mudança de hábito, porque é o ambiente também. E a Brenda não gostava muito, não era a praia dela, e ela era mais gordinha, e eu gravei com ela e eu perguntei isso pra ela também, quando que ela mudou, né? E o incentivo dela, eu lembro que ela contou a história dela aqui bem certinho, mas eu lembro de umas das coisas que ela falou que foi bem importante pra ela, foi quando ela fez a bichectomia. Porque na bichectomia, você já não consegue comer direito. E ela te dá uma aparência no rosto mais fina. Então, o que ela via aqui já não combinava com o que ela via aqui. E aí, ela começou a emagrecer, e ela emagreceu legal e tal, mas ela estava magra. E aí, ela disse, muito eu quero um corpo mais legal. E ela começou a malhar muito, muito mesmo. E aí, ela mudou a alimentação e tal. O game dela mudou quando ela começou a nadar, a correr, ela sempre correu, mas corria assim para fazer maratona e prova e tal. E ela disse porque ela queria ter mais resultados. Então, além dela mudar a alimentação, ela mudou a bebida. Ela cortou, e ela é dessas, assim, a gente fala que ela é fazedora. Ela cortou 100% do álcool, ela e o noivo, eles moram juntos, então são noivos namoridos, não sei daí como é que fala com noivoridos, mas até agora. Então, quando eles fazem tudo juntos, né, alimentação, eles malham de manhã cedo, ela vai malhar, eles malham juntos, ela vai correr na praia, porque ela mora em Itapema, mas ela fala que tudo daí ao redor mudou. Todo ano eles fazem uma viagem do aniversário dela, que foi na semana passada. Eles viagem sem bebida. Os passeios estão diferentes. Porque já é diferente. Você não vai sair para ir para um rolê, você vai para uma festa, muda. Acaba mudando. Muda completamente. E isso foi uma coisa bem clara também no meu estilo de vida. E pós-pandemia, eu brinco que eu virei nutricionista de verdade. Depois de anos atuando na minha área. Por quê? Porque eu vivi o que os meus pacientes viveram. Tanto em relação à saúde mental, eu não estava bem, e eu fui procurar um hobby, um esporte, para poder sair daquele ambiente que eu estava, para ter um momento comigo mesma.
E aí, isso foi me ajudando pra caramba e foi trazendo de volta aquele conhecimento que eu tinha como nutricionista. Pensando na prática, eu comecei a conseguir praticar aquilo que eu realmente vendia. Sempre pratiquei, mas aí, Eu no não queria meia momento... boca, sim, eu não como meia boca. Mas eu não precisava antes. É diferente. Quando você passa por aquilo, por aquela dor... Eu também cheguei a 67 quilos, curiosamente. E quando eu cheguei a 67 quilos, eu falei, caraca, eu preciso mudar. E como foi que o teu despertar? Porque o meu despertar foi uma decisão, porque eu olhei, eu disse, eu quero mudar a minha vida, e o meu estalo foi o final de um relacionamento. E como foi o teu? Você que é técnico, você conhece tudo, você conhece como que funciona o cérebro, o corpo e tudo. Eu sou mulher também, né? É. Então, primeiro teve a bagunça mental. Eu sentia a minha mentalidade muito desorganizada. Eu não conseguia concluir tarefas. Pós-pandemia, eu estava extremamente mal emocionalmente. Eu estava muito surtada. E aí, eu comecei a ver que as minhas roupas não entravam. E eu olhava no espelho, não condizia com a sensação que eu tinha. Eu não me sentia grande, mas as roupas não entravam bem. Exatamente. Entendeu? Eu sou mulher também. Eu sentia, gente. Eu me olhava no espelho e falava, não, mas eu não tô acima do peso, eu tô bem. Tá tudo no lugar. Entendeu? Mas eu Nossa, eu lembro colocava uma vez roupa... eu tava fazendo um vídeo, era um vídeo para uma clínica de estética, e daí tava toda a equipe de produção, a mulherada, era tudo mulher, e daí eu tava de costas, e elas fizeram um vídeo, aí uma vez assim, ei, vem cá ver essa bunda, que linda! Ficou linda a imagem, realmente, linda. Redondinha. Lindo, bonito. Rapaz, mas era porque eu tava deitada. Porque se eu tivesse em pé, você ia ver uma geladeira com bunda, entendeu? Você imagina uma geladeira com bunda? Era eu. Mas como eu tava deitada, elas ficaram, meu Deus, que lindo. Não, vem cá. Porque daí veio a menina que tava fazendo um vídeo não sei o quê, a foto não sei o quê, e eu olhando minha bunda, e eu, ai, me achando. Cara, daí eu saí dali, daí eu olhei aquela foto, daí eu disse, tá tudo errado. Mas eu continuei, não fiz um procedimento estético. A gente vai disfarçando. Sabe o que a gente faz? Exato. A gente vai, não, bota aqui, ó, vamos esconder mais um pouquinho aqui. Vamos deixar mais um pouquinho lá. Vamos comprar uma roupa um pouco maior. E eu fui fazendo isso também na pandemia, né? Então, uma das coisas que a pessoa pode prestar atenção, se perceber, a gente fala muito sobre autoconhecimento aqui, cara, quando eu começo a disfarçar. Porque às vezes o nosso cérebro ele vai nos enganar? Vai, porque tá todo mundo, igual você falou, a gente nos vê pelos olhos do outro. Mas então o outro tá dizendo, nossa, olha que gata. Não tava gata. Eu tava, só se eu fosse a Garfield ali, porque não dava, gente. Aí que tá o maior problema da gente de tentar buscar aprovação e reconhecimento no discurso do outro. E quem é que não faz isso? Todos nós. Então, a gente precisa... Então o nosso problema, ele tá aqui dentro. A gente tem que saber lidar com ele. Então, autoconhecimento. O nosso problema é buscar aprovação no outro. É buscar o likezinho na tua foto. É buscar entrar naquela sociedade, não, entrar naquela comunidade, ser aceito se sentir por aquele grupo. Né? Pertencente. Isso tá intrínseco, seja em qualquer cultura. Seja aqui, seja no Oriente, no Ocidente, em qualquer lugar que for, tá? Mas quando a gente fala de autoimagem, o outro falando e você buscar essa aprovação, veja, tudo se constrói aqui nesse papo. Como é que eu falo para o outro? Se eu não consigo falar, você também não pode aprovar. Nossa, tá linda! Isso. Não, se você é da área da estética, principalmente você trabalha com isso, não, você pode melhorar dessa forma. Eu tava numa maca ali, né? O que eu posso fazer? E eu tive essa instrução já dela. Eu disse assim, cara, eu não tô me sentindo assim bem dessa forma. Porque eu tenho essa liberdade, porque além dela me atender, ela também era uma pessoa muito próxima a mim, né? Mas, então, eu acho que uma das dicas se você não consegue, não ter a liberdade para falar para aquela pessoa, sem tocar na dor dela, também não apoie ela. Não associe aquilo à beleza. Sim. Mas sim dizendo assim,
Aí que acontece a romantização do excesso de peso. E isso acontece muito em consultório. Eu dou supervisão para outras nutricionistas também, por conta da abordagem comportamental, que ajuda muito na comunicação com mulheres, com pacientes, né? E uma coisa que acontece muito é a invalidação do que o outro sente. Que é isso aqui, ó. Ai, eu tô me sentindo tão gorda. Daí a pessoa fala, não, você tá linda, maravilhosa. Isso é uma forma de invalidação. Você não tá deixando, não tá permitindo a pessoa sentir o que ela tá sentindo. Só porque você não concorda o que ela sente não é verdade? Então, se ela tá se sentindo mal, se ela tá se sentindo gorda, acolha. Entende? Isso eu treino os nutricionistas pra falar, cara, se ela tá falando isso pra você, é uma verdade pra ela. Não vai falar que ela tá linda, maravilhosa, porque ela vai olhar pra você e falar, só mais uma. Então, eu sempre recomendo que quando alguém se sente assim perto de você, você acolhe. É o verdadeiro não passar pano. Não passa pano. Mas Fala, claro, você não pode, tá gorda mesmo. Por que Não. você está se sentindo dessa Isso. forma? Suas roupas não estão cabendo? O que tá acontecendo com você? você? Aí você tenta puxar esses gatilhos. Isso. Esse nosso podcast aqui já é sempre pra gente falar, discutir, debater, mas também indicar, direcionar para que as pessoas possam melhorar aquilo nelas. Então, se você está passando por isso, você quer falar para alguém, não tem como falar, não valide. Isso, não invalide o que a pessoa está falando. O que a pessoa está sentindo e falando. Se ela e também não minta para ela. Isso. Ai, tá lindo. Não minta, né? E tente mostrar o caminho através do seu exemplo. Existem frasezinhas prontas que você pode usar se você não conseguir, né? Que é, por exemplo, poxa, eu sinto muito pelo que você está sentindo. Eu sou mulher também, muitas vezes eu me sinto assim. Você quer conversar sobre isso? O que está te incomodando em você? Quer falar o que te incomoda? Eu não te vejo dessa forma, mas vamos lá, me conta o que está acontecendo. A comunicação, eu acho que é tudo na vida. Tudo. E assim, comunicação nos meus negócios, na parte comercial. Eu tenho muito problema com ghosting. Seja de qualquer tipo de relacionamento, da pessoa sumir. Você está tratando, você está falando e a pessoa não responder. Você tem uma troca comercial, principalmente quando é comercial. Você precisa ter esse direcionamento do outro lado. O que está acontecendo, Sim. né? Saber lidar com isso. Então, a comunicação é muito forte em tudo. Você está o tempo todo comunicando. Então, aprender a se comunicar não é aprender a falar bem. Não. É a ouvir. E você demonstrar para o teu interlocutor, aquela pessoa que você está batendo papo ali, que você está prestando atenção. Que você está no momento presente. É usar aquilo ali, né? Então, isso acho que faz com que a pessoa te respeite mais. Eu respeito mais as pessoas que são dessa forma. E educação, né? Acho que a pessoa está tão na correria. Tem, assim, exemplos básicos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está? Tá tudo bem com você? Muito obrigada. Né? Então, acho que fazem parte ali do mínimo. Sim, o básico exatamente. bem feito, né? Jé, quando você contou que você passou por isso, aí você se olhou, você se enxergou, viu que não estava cabendo, são esses sinais, não estava cabendo, meu corpo não estava respondendo. O excesso de peso, você não estava obesa, você estava um pouquinho, Tava né, fora do meu padrão. Do normal. Já te desanimou para você não fazer exercício. Então, você tem um companheiro que você casou com o homem da sua vida, você me contou isso, né? Então, você tem essa sorte, e você, não, acho que não é sorte, vocês construíram isso, né? Para ter uma boa comunicação. Então, um puxa o outro para isso. Para essas pessoas, daí você também gosta de praticar esportes. Sim, isso né? é uma facilidade. Concordo que se você não pratica esporte, fica tudo bem mais difícil. E acho que esporte, as pessoas têm que entender que você não acorda muito cedo, que eu gosto de fazer na parte da manhã. Acordo de manhã, super motivado. Não, você tem que ter um motivo para ter a ação, né? E se você tem este motivo, que é estar acima do peso, quais são as primeiras coisas que você direciona para as pessoas mudarem? Você falou, primeiro você querer, óbvio, igual você falou, na minha família, não adianta eu passar a receita para você, a dieta para você, tá tranquilo. Agora você tem que querer. Então, você identificar os teus quereres. Sim. É a base de tudo para a vida, né? Por que você quer isso? Você quer muito a ponto de dizer não para algumas coisas? De mudar o seu estilo de vida? Sim. Então, acho que é observar o seu estilo de vida, né?
observar que o que você está comprando, o que você tem dentro da sua geladeira. O teu ambiente, né? O teu ambiente. Dificultar um pouco o acesso a certas coisas, né? Então, aquela coisa... Isso é muito trabalhado no consultório. O paciente chega para mim e fala, mas é difícil, porque na minha casa eu tenho filhos que comem bolacha. Nossa, que essa comem deve ser a isso. maior que você deve ouvir. Porque eu trabalho em ambiente corporativo, então sempre tem alguém que vende um alimento lá, e daí fica difícil, eu não consigo, Então, o que a gente trabalha em consultório não é fazer o paciente seguir a dieta, é o paciente ter disciplina e poder lidar com esse tipo de situação ambiental. Como eu faço isso? Reduz o acesso. Poxa, é muito chato você pega você com 5 anos de idade, tá? E a tua mãe chega pra ti e fala assim, então a partir de agora você não vai comer bolacha mais, mas vai ficar aqui na sua frente todo dia pra você ficar dizendo não pra ela. Você tem 5 anos de idade. Poxa, por que a gente acha que a gente tem que ter disciplina o tempo todo e ficar falando, não, a bolacha tá aqui na minha frente, eu vou dizer não pra ela o tempo todo? Cara, melhor é ter o ambiente. Né? O Jerônimo é um cara que eu sigo, ele fala muito sobre hábitos e eu gosto muito de escutar o que ele direciona pra gente fazer. E aí ele diz, facilite as coisas que te fazem bem. Isso. Você precisa tomar água? Tem água. Isso, Você não quer tomar café? Não. Faça café na parte da tarde, né? Vai para você fazer a higiene do sono. Você precisa acordar mais cedo? Durma mais cedo. Isso. Você precisa ler mais? Tem os livros perto de você. Na minha casa eu deixo um livro espalhado. Não tem a prateleira, tem a prateleira, mas eu deixo assim alguns espalhados, depois eu troco tudo para poder facilitar. Então, e uma rotina, ela te traz os resultados que você quer. Então, quando você coloca na sua rotina, você muda os seus hábitos, você quer, né? Aí, já que você quer muito, você vai olhar o seu ambiente, seja no profissional, seja no seu ambiente de amizade, seja no seu parceiro, para ver se você consegue essa parceria dentro de casa, né? Ou da sua família, ou com quem você divide essa casa, para que você consiga ter um resultado melhor, uma forma menos dolorida. Na verdade, o resultado acontece de 2 formas. Inacessibilizando o que você não quer mais e acessibilizando o que você precisa. A gente é uma criança grande. Se você ficar dependendo dos seus pensamentos e da sua vontade para você mudar alguma coisa, você não vai sair do lugar nunca, porque você não quer. É desconfortável mudar. Qualquer coisa. Pensa assim, tu mudou tua gaveta, dói. Você pegou, fez uma reviravolta no teu armário, pegou a gaveta de calcinha, passou para baixo. Quanto tempo da sua vida tu vai pegar a primeira gaveta? Para todo sempre, eu vou pegar na primeira gaveta que está lá desde sempre. Isso se chama inflexibilidade cognitiva. Né? Então, é você ter uma resistência muito grande para a mudança que faz com que você não aceite a mudança. Mas, para você conseguir aceitar a mudança, você não pode contar com só o seu cognitivo e suas emoções. Você tem que contar com o movimento. Eu conheço uma psicóloga que fala muito isso, que é o movimento altera o sentimento. Quando você começa obrigatoriamente a dar uma forçada na barra, na mudança de movimento, você começa a acreditar naquilo. Então, se eu boto o celular para despertar e forço que eu vou levantar da cama, eu vou me jogar, em algum momento isso se torna natural. Se eu começo a não comprar o alimento, mas também a deixar a fruteira em cima da minha mesa, quando eu tiver vontade de comer doce, eu vou pegar a fruta em vez do doce. Então, a mudança de comportamento na alimentação é exatamente a mesma com tudo na nossa vida. Você só precisa praticar. Não dá para depender só do cardápio, sabe? O que a gente... só do almoço e do jantar ali, é um todo, né? É o todo. Então, coisas que a gente tem que ver. A gente se enxergar também, para poder se autoanalisar, para ver em que ponto que eu tô de tudo disso aqui que a gente tá falando. Primeiro eu tenho que querer, né? Voltando. Para eu me enxergar, eu estou tentando disfarçar algumas coisas no meu corpo? Será que alguma amiga não tá me direcionando e falando algo? Será que aquela minha amiga que é mais bocuda veio e falou, pô, tá gordinha, hein? Aquilo me doeu. E o que eu fiz? Fiquei puto, fui lá comer um hambúrguer ou parei para refletir? Então, acho que ver, analisar, fazer essa autoanálise. Depois eu querer. Tá na autoanálise, eu vi, eu tô gordinha, mas tá tudo bem, ok. Não preciso mudar agora. Aí eu tenho que querer. Depois que eu quero isso, eu tenho que procurar um profissional. Então, eu quero mudar a cor do meu cabelo, eu vou no cabeleireiro. Se eu não for, a grande chance de dar merda é gigante. Então, para eu errar menos, eu vou procurar um profissional, que é o nutricionista.
O nutricionista, ele vai me direcionar com o meu cardápio. Isso vai mudar o que eu compro no supermercado ou não. Então, você vai ter que evitar comprar algumas coisas e começar a dizer não. Depois, eu vou olhar para os meus ambientes. Eu tô indo no caminho certo? Isso mesmo. Olha, isso eu quase posso trabalhar para você já lá no seu consultório. Aí eu vou olhar para o meu ambiente, né? E já que eu quero muito, eu já disse não para muita coisa, eu já mudei o meu hábito, as minhas compras de supermercado, a minha dieta, eu quero mudar os meus comportamentos para alcançar algo. Sim. Então eu tenho uma frase, todo ano eu tenho uma frase, minha frase desse ano é: por que você faz o que você faz? Então, se você faz aquilo para diminuir o seu peso, para você ser mais saudável, para evitar todas aquelas doenças que a gente falou no início, né? Para eu ter uma velhice mais saudável e mais tranquila. É por imagem? É porque eu quero me olhar e me achar mais gostosa? Porque eu quero chamar mais atenção? Né? Essa é a fase do enfrentamento, né? Que a gente chega... e a maioria das pessoas para aí e entra no negacionismo. Que daí vem a romantização. Eu tô negando que eu não tô bem, então eu vou para outra parte que se dane tudo, eu vou entrar nesse ciclo de eu tô bonita assim e vou me aceitar. Então eu tô negando que eu não tô bem. E quando é uma frase de Jung, ele fala, enquanto você não tornar o seu inconsciente consciente, você vai chamar isso de destino. E daí você vai começar a colocar a culpa num monte de gente. E não, é assim mesmo que tem que ser assim, eu tô gordinha porque os meus pais eram gordinhos. Isso. Porque eu sou gordinha desde pequena. Isso. Porque, não, meu marido não me ajuda. Já vi todos esses. Então, várias outras desculpas que estão ali, né? Só que a partir do momento que você, que assistiu o nosso podcast, está tornando isso consciente, a decisão é sua. Sim. Eu não estou dizendo que você tem que ser gorda ou tem que ser magra. Eu estou dizendo que você tem que tem que ter a sua tomada de decisão e entender as consequências. Toda tomada de decisão vai ter uma consequência. Sim. Beleza, eu tô me olhando ali e a nossa imagem, a forma como a gente se enxerga determina como a gente age. Sim. Então, isso também vai determinar vários outros comportamentos que vão trazer o meu resultado, né? Então, seja não ir para a academia, não vou emagrecer ou não vou estar naquele ambiente com pessoas que são mais saudáveis do que aquela galera que não vai, né? Quando a gente junta tudo isso, e o caminho eu sei que procure um profissional, né? Tanto para a área nutricional ou quanto para a psicológica, para te ajudar a direcionar seus pensamentos e os seus conceitos sobre você mesmo. Mas o que uma pessoa pode ler? Qual é um podcast que você indica para direcionar essa pessoa, para ela fazer essa higiene mental, para que ela tenha mais repertório sobre isso dentro de casa, para ajudar esse ambiente? Histórias de vida, talvez talks que você tenha visto, para essas pessoas se inspirarem. O que você pode deixar de dica e direcionamento? Cara, primeiro o nosso pod, né? O pod do Papo com a Boss. Tem que ouvir, porque tem histórias de mulheres que se superaram, né? Eu escolhi estar no Boss porque era o ambiente que eu queria estar, porque eu queria ser como essas mulheres. Então, a primeira coisa que eu recomendo é você ouvir aquilo que faz sentido para a tua cura. Existem muitos podcasts de terapia, né? A gente tem a Camila Moura, a gente tem muitos outros profissionais que eu recomendo. Existe um podcast que é terapêutico de ouvir, que é de uma amiga minha muito próxima, que é a Milena. Ela tem um podcast chamado Haja Terapia. Ela fala sobre comunicação, relacionamento e ajuda muito nessa parte de autoconhecimento. E sobre nutrição, eu vou indicar alguns livros que foram a base do meu estudo para conseguir hoje ter essa abordagem que eu tenho. São livros de livraria, né, da Sophie Deran, que é O Peso das Dietas. Ele fala muito sobre imagem corporal e ele fala muito sobre a relação que a gente tem com a alimentação. Que ou a gente está na nutricionista fazendo aquela dieta restritiva, controlando tudo, enjaulada, ou a gente está, né? Lasque-se tudo, não sei comer direito. Então ela traz uma dissertação ali muito boa sobre isso, tem receitinhas, é bem bacana. Ela é francesa e brasileira, então ela tem uma comunicação bem gostosa. Recomendo bastante esse livro dela, é O Peso das Dietas. Massa.
E o podcast como é? Haja Terapia. Haja Terapia. Tá no Spotify. Beleza. E como é que a gente faz para achar você nas redes sociais? Nutri Gepessine. E também tem a Clínica Oceana. Fala para ali, ó, que eles vão fazer de novo. Nutri Gepessine, @Nutri Gepessine e Oceana, @Oceana, Clínica Oceana, que eu acabei de abrir, inclusive. Fala um pouquinho agora da clínica. Então, você abriu agora, de onde surgiu essa de coragem? abrir. Do nada. Não foi do nada, né? Nunca é do nada. Foi uma construção que começou pós-pandemia, com todo o meu processo de cura que eu conto para as minhas pacientes em consultório, que começou pela atividade física, pela corrida, e depois a aplicação 100% de um estilo de vida mais saudável, regulação mental, apareceu aí a necessidade de autocuidado psiquiátrico também, por isso que eu acabei indo para nutrição clínica e comportamental. E aí, quando tudo isso foi arrumado, a casa, eu me senti confiante para dar esse início nessa jornada, nesse sonho. É muito importante a gente ressaltar. Confiante. Porque se a gente fica, quando eu estiver pronta, eu vou começar. Quando eu estiver pronta, eu vou começar. Quando eu estiver pronta, eu vou começar. E você até falou, quando a gente gravou da outra vez, vai com medo mesmo. Você ter confiança não significa que vai tirar o medo. Não. O medo, ele é feito um mecanismo de defesa que ajuda a gente em várias áreas da nossa vida, né? Mas tem muitas pessoas que se travam e ficam ali correndo atrás do rabo, que eu digo, e não consegue dar o próximo passo. Como foi dar esse passo para ter o teu espaço? Porque antes você atendia online. Isso, eu atendia online e atendia presencial também, numa clínica super massa aqui em Curitiba. E quando eu cheguei nessa clínica, eu tinha um grande sonho de trabalhar com essa equipe. Desde muito, muito recém-formadinha ali, neném Nutri. Quando eu consegui chegar na clínica, eu olhei em volta e falei, e agora? Tá, já cheguei aqui. E agora? Não tinha planejamento de ter uma clínica nesse momento da minha vida. Apareceu a oportunidade e eu me senti preparada. Não financeiramente, não estruturalmente, como eu deveria estar. Mas eu estava confiante de que se eu não fizesse aquilo agora, eu ia ficar esperando até quando para fazer. Então, chegou uma hora que aquilo já estava ficando desconfortável para mim, sabe? Não tinha horário para eu atender. E isso não era um problema da clínica, isso era um problema meu, que eu tinha que resolver. Então, eu dei um salto. Eu gosto muito de falar assim, bota o pé que o chão aparece. E foi literalmente o que eu fiz. E desde então, não tem faltado chão, né? Faz aí um mês, mais ou menos, que eu tô na clínica. O faturamento aumentou, porque, obviamente, eu tenho agenda agora para atender quando eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. E antes eu ficava meio que à mercê da possibilidade de ter um espaço físico. Então, não era meu, não tinha meu nome na porta. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu trabalho com plano de negócio. Então, antes de... Se você falasse comigo, eu ia dizer... Vamos montar pelo menos uma estrutura para direcionar. É que aí, quando você me contou, você disse, tô com a chave. Tão legal o Boss, olha só. Depois que eu entrei no Boss, eu tive coragem, eu disse, calma. Né? Foi bem assim. Então, assim, o que eu faria um plano de negócio. Agora, só que a maioria das pessoas não fazem. E a gente também não pode romantizar, igual a obesidade, a gente não pode romantizar você a coragem, ser empresário. E você ser empresário. Porque ser empresária são altos e baixos. Ser empresária, você ter, além de atendimento, você ter uma organização para você. Quando você é empresária, eu sou dona da clínica, eu sou marketing, eu sou financeiro, eu sou administrativo, eu sou atendimento. Eu sou comercial, eu que estou fazendo relacionamento. Então, você ter uma rotina e uma organização também para que você consiga atender todas as áreas da tua empresa. A maioria das empresas que eu trabalho, pequenas empresas, elas são empresárias e elas chegam com esse motivo, né? Eu quero muito, mas eu tô desgastada. Eu já tentei de tudo. Eu já... Cara, e a vida de empresário, ela tem os altos e baixos, sim. Mas eu digo, quando você quer muito algo, porque você faz aquilo que você faz, isso te motiva a ter a ação e não depende igual do corpo, não depende só de você controlar a sua vontade de comer chocolate. Você tem que fazer várias coisas para não comer o chocolate em exagero. É a mesma coisa como empresária.
Não depende só da vontade de você estar no ambiente Sim. de trabalho e realizando coisas que você precisa fazer. Nem tudo é legal. Nem tudo você gosta, nem tudo você tem sabedoria para fazer, né? Parabéns pela clínica onde Obrigada. Na Emiliano Perneta, 860. Bem no centro. Fica bem no centro. O nome do prédio é MEC Saúde. É um prédio só de... Predominantemente da área da saúde. É bem legal. Que legal. Parabéns. Obrigada, parabéns. Obrigada. Bom, Jé, eu quero agradecer pela tua participação. Eu que agradeço. Eu acho que a gente tinha muitas outras coisas aqui para contar dos seus sucessos como mulher, como contar um pouquinho, né, como são seus pets, Scooby, o linguiça, Max, o labrador obeso, ela é nutricionista, ela tem um labrador obeso, Zé e Jade, que são os irmãos York, que são os cachorrinhos. Você é muito ligada à natureza, e eu acho que isso é um assunto pra gente trazer num outro momento aqui e contar um pouquinho sobre essa tua parte de natureza, de surfar, de correr, de que forma que entrou isso na sua vida, mas eu quero agradecer por todo o conhecimento que você trouxe hoje pra gente. Agradeço. E o direcionamento para que a gente consiga não só olhar o outro e com amor falar para ele, mas também de a gente nos enxergar de uma forma que seja mais saudável. Não digo não só a parte de beleza, mas a parte mais saudável para que a gente esteja aí naquela blue zone que era na cidade. Isso aí. No futuro. Tudo começa com enfrentamento. Eu falo para as pessoas que quando você se depara com esse processo, não negue esse processo. Não anule o que você está enxergando só porque você não está gostando. Não bota embaixo do tapete e romantiza. Olha para aquilo. A gente é feio, a gente tem sentimentos ruins, a gente tem sentimentos bons. Quanto mais você abraça o que é feio em você, mais espaço você tem para buscar a cura. Né? E não para você simplesmente negar o que é feio. A gente vai ser feio e bonito dentro e fora o tempo todo. Mas é porque a romantização do perfeito faz o que a gente está vendo aí, que é uma sociedade completamente doente que não sabe nem o que escolher comer, né? Então, eu agradeço muito. Tô morrendo de vontade de voltar para contar mais coisas, né? É sempre muito bom conversar contigo. E obrigada pela oportunidade, sempre. Obrigada a você, Jé. Muito obrigada, foi uma delícia. E vamos marcar o próximo com certeza. Sim. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.